Se tem uma profissão que chama a atenção nos tempos atuais, é a profissão de influenciador. A ideia de que as pessoas se interessam pela vida de alguém em específico é uma ideia muito interessante, porque quando se tratam de bons exemplos daquilo que constrói, daquilo que edifica, um influenciador pode realmente fazer a diferença na sociedade para levar as pessoas a terem boas atitudes. Agora, quando ele não sabe usar dessa influência que ele possui em suas mãos, que é um poder maior do que ele imagina, ele acaba desviando as pessoas de um ideal novo, de um ideal que vai transformar a vida das pessoas. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E nem sempre nós estamos preparados para poder lidar com isso. Eu sou o Padre Edson Ribeiro e esses são os meus devaneios. Meus queridos, estou aqui hoje para poder falar com vocês de um dos meus animes, mangá favorito dos últimos tempos. Nós estamos falando do Boku no Hero Academia, ou My Hero Academia, que nos apresenta uma academia de heróis. Isso mesmo, né? Nós vivemos num mundo onde o tema super-heróis está muito em alta. Então, nesse contexto, acabou surgindo esse mangá, depois adaptado para anime, que tem bastante sucesso até hoje. Inclusive, nós estamos passando nesse momento, experimentando a última temporada dessa história que está trazendo uma conclusão muito bonita para essa longa jornada. Mas do que se trata Boku no Hero? Boku no Hero nos apresenta um mundo onde as pessoas, pelo menos na sua grande maioria, possuem um poder, ou como eles chamam, individualidades. E a partir dessas individualidades, que são as mais diversas possíveis, as pessoas utilizam delas para poder realizar os seus serviços. E dentro desse contexto acaba surgindo uma nova profissão, que é a profissão de super-herói. Então existem vários grupos de super-heróis profissionais e as crianças acabam crescendo com o sonho também de serem super-heróis, de poderem salvar as pessoas, poder enfrentar grandes vilões, e uma boa parte dessas pessoas é influenciada por um super-herói, que é o número 1 de todos eles. Nós estamos falando do All Might. A história vai acompanhar, o All Might passando por um processo de entregar essa função de ser o número 1 para um pupilo, uma pessoa que ele escolhe, que é o Izuku Midoriya. E o Midoriya ele é bem diferente das outras pessoas porque, ao contrário da maioria das pessoas, ele não tem uma individualidade. Apesar do Midoriya ser o real protagonista da história, hoje nós não vamos falar do Midoriya aqui, não vai ser o nosso foco. Nós podemos fazer um outro episódio falando sobre as virtudes do Midoriya, sobre todo o processo dele de se transformar num super-herói, mesmo não tendo uma individualidade. Mas hoje eu queria focar com vocês na figura do All Might. E por que isso? O All Might, ele é de fato esse super-herói, essa pessoa que acaba construindo uma imagem de alguém que traz a esperança. Onde o All Might está, não pode ter um inimigo que vá conseguir derrotá-lo. Então o All Might é essa figura de alguém imbatível, alguém que vem para trazer a paz. Aliás, o All Might é responsável justamente por trazer um termo novo que é dado a ele e que ele se orgulha muito: símbolo da paz. E o símbolo da paz por quê? Porque quando as pessoas olham para o All Might, elas não têm medo, elas não têm tristeza, elas não têm receio de que as coisas vão dar errado. Todo medo some na presença do All Might. É por isso que ele é colocado até mesmo de uma forma um tanto quanto caricata, é alguém extremamente forte, está sempre com um sorriso no rosto. Uma das cenas mais emblemáticas de toda a história é que sempre que ele vai salvar alguém, ele nunca perde o sorriso. E ele constitui toda essa imagem do símbolo da paz, que é muito mais do que simplesmente ser um super-herói. Ele faz isso de uma maneira em que as pessoas se inspirem naquilo que ele faz. É por isso que toda criança, como o Midoriya, que é o protagonista, olha para o All Might e fala: eu quero ser como ele.
Eu quero ser o número 1. Eu quero ser o símbolo da paz. Só que esse ato de ser o símbolo da paz é muito mais do que um ranking dos mais poderosos, mais influentes. O símbolo da paz representa justamente esse termo, a paz. Aonde o símbolo da paz está, não existe espaço para qualquer tipo de sentimento ruim. E o Almighty preza por isso o máximo possível. Tanto que, quando a gente acompanha a história, a gente vai ver que o Almighty aos poucos está perdendo as suas forças, por isso ele vai até passar para o Midoriya todo o seu poder, para poder ele dar continuidade ao seu legado, e ele evita ao máximo aparecer com a sua aparência real, que é de uma pessoa já da idade avançada, com a saúde debilitada. E por que isso? Porque ele tem medo ou porque ele tem receio? Não, mas porque ele entende que a sua função, a sua vida é muito maior do que simplesmente ser um super-herói. É trazer esperança. É trazer um conforto, um alento para uma sociedade que tem medo. Ao longo de toda a história do Boku no Hero, quando nós vamos acompanhar a ascensão dos vilões e todo o processo dos vilões tentarem destruir essa imagem que o Almighty constrói, nós percebemos isso muito claro. O que revolta a maioria dos vilões é justamente essa paz que o Almighty traz. Essa paz que ele consegue estabelecer com um simples sorriso. E isso, meus irmãos, tem muito de cristianismo. Quando nós paramos para pensar que o Almighty representa esse símbolo da paz, nós recordamos que o Cristo, nosso Senhor, ele recebe também esse título de Príncipe da Paz. E por que isso? Porque é um super-herói? Porque derrota os inimigos? Não, porque justamente ele traz essa paz interior para aqueles que são atribulados, aqueles que estão feridos, aqueles que estão cansados, que estão realmente abatidos pelo peso da sua caminhada. E isso motiva as pessoas para que sigam em frente. É o próprio Jesus que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, para que essa paz possa assim trazer essa tranquilidade. E não é uma paz no sentido de que não se tem que fazer nada, não se tem que tomar uma providência, alguma coisa desse tipo, mas é uma paz da certeza de que podemos caminhar com firmeza, pois existe alguém que vai de fato nos trazer essa esperança. Dentro do contexto do cristianismo, isso não se resume apenas à imagem de Nosso Senhor. Todo aquele que se coloca a caminho com Jesus, todo aquele que é cristão, ou seja, discípulo do Cristo, também é chamado a vivenciar um pouco dessa paz por meio de algo que às vezes está em falta nos dias de hoje. Se chama testemunho. O que é testemunho? Testemunho é muito mais do que palavras, muito mais do que pregação, muito mais do que atos pastorais, celebrações. O testemunho é uma vivência de fé. É uma vivência capaz de transformar vidas. O testemunho ele tem essa capacidade de fazer com que as pessoas olhem, observem e percebam o quão verdadeiro, o quão genuíno é a vivência daquele que está testemunhando. O testemunho, ele jamais vai ser falso. Ele é um testemunho que reflete aquilo que se vive. Falar, pregar, ensinar, isso nós podemos fazer de diversas formas. Até mesmo quem estuda sem ter fé consegue também transmitir um conteúdo acadêmico. Agora, testemunhar, isso somente quem experimenta. Somente quem faz parte desse processo não só de conhecer Jesus, mas de experimentá-lo. Experimentar o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. Eu gostaria de trazer aqui um dos meus santos de devoção, que com certeza você conhece e talvez seja também um devoto. Estou falando de São Francisco de Assis. E São Francisco era um homem que pautava sempre pelo testemunho de vida. Tanto que, por diversas vezes, São Francisco falava para os seus confrades, seus irmãos, para poder preservar a sua vida e tomar cuidado com aquilo que faziam, pois esse seria o evangelho que as pessoas iriam ler ao longo da sua história. Existe um fato curioso da vida de Francisco, que a história relata que São Francisco, junto dos seus irmãos, estava em comunidade e eis que um dos seus irmãos mais famosos, que é o irmão Leão, chegou ao pé dele e disse: "Irmão Francisco, vamos pregar o evangelho."
E eles saíram, de fato, para poder pregar o evangelho. E chegaram até o centro de Assis e deram uma volta na praça, 2 voltas na praça, 3 voltas na praça. E depois que terminaram de dar essas voltas, retornaram para o convento, sem falar um A. E o irmão Leão ficou frustrado com isso e disse: irmão, nós vimos sair para pregar e não fizemos nada, só demos volta, só passeamos. E São Francisco disse: nós pregamos o evangelho, nós tivemos contato com as pessoas, mas o nosso testemunho, ele é mais poderoso do que a pregação. Por isso, pregai, pregai, pregai o evangelho a todo momento. E se for preciso, use as palavras. Se for preciso. O testemunho, ele fala muito mais do que a pregação. O testemunho, ele é muito mais verdadeiro, mais frutuoso do que qualquer tipo de reflexão. Porque o testemunho, ele reflete uma vida. E a partir dessa vida é que nós podemos conquistar o coração de outras pessoas. Quando alguém olha para uma imagem como a do Almighty, que é uma figura de esperança, e vê ali algo que quer também ser vivido, isso acaba gerando um processo de transformação naquele que conhece o seu testemunho. Da mesma forma, aquele que olha para a nossa vida, que olha para a nossa caminhada de fé, se é uma caminhada que reflete o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele também vai desejar viver de tal forma. É por isso, volta a São Francisco, que ele diz: cuidado com a sua vida, porque pode ser o único Evangelho que as pessoas vão ler. E como nós carecemos de testemunhos verdadeiros? Testemunhos que sejam de fato reflexos do Evangelho de Nosso Senhor, pois às vezes estamos participando das assembleias, estamos nas missas, estamos participando de grupos de oração, pastorais e vivências cotidianas, mas não vivemos o Evangelho de maneira verdadeira no nosso dia a dia, pois não damos o seu testemunho em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, onde nós estivermos. É por isso que algumas pessoas olham para os cristãos e falam: para que frequentar a igreja? Para que seguir Jesus Cristo? Para ser desse jeito, como essa pessoa? Não quero. As pessoas têm que fazer o processo inverso. E para isso, nós temos que nos comprometer com o verdadeiro testemunho. Vou começar de nós. Que a nossa vida seja um símbolo da paz. Um símbolo que reflete o amor, a misericórdia, a bondade de Deus. Esse amor que é capaz de transformar a sociedade e construir novas pessoas. Um amor que é capaz de testemunhar a sua bondade e o seu amor constante para com todos nós. E para isso, meus irmãos, é preciso justamente essa coragem, essa dedicação, pois não é fácil. Se tem um desafio que o Almighty tem ao longo da sua vida, é justamente se manter de pé diante das dores e das angústias. E ele se mantém de pé não só por ele, mas ele se mantém de pé por aqueles que precisam dele. Por mais simples que seja, o sorriso do Almighty dentro do contexto do Boku no Hero, ele é capaz de trazer a esperança. E tem horas que o nosso posicionamento, o nosso sorriso, a nossa vivência também é capaz de trazer a esperança a tantos corações que estão enfraquecidos, endurecidos, calejados devido à caminhada que não é fácil. Sejamos sinais de esperança. Aliás, o cristão é chamado justamente a ser isso, ser gente de esperança. Pessoas que não desanimam, pessoas que seguem em frente, que não têm receio de testemunhar o Deus vivo e verdadeiro no qual acreditamos e servimos. Que assim, aprendendo com o exemplo do Almighty, nós possamos dar passos de santidade e transmitir por meio do nosso testemunho aquilo que acreditamos. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final de mais um episódio do Devaneios de um Padre. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça que esse episódio só pode chegar até você graças à nossa parceria com a Kolbe Art, que é a grande distribuidora de filmes católicos aqui no Brasil, que traz muitos conteúdos de evangelização para você e a sua família. Lembrando também que você precisa nos ajudar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse episódio para que outras pessoas possam conhecer esse trabalho de evangelização usando da cultura pop. Sigamos firmes em santidade e, como diz o Almighty, plus ultra, ou seja, força, coragem para testemunharmos o amor e a bondade de Deus. Tchau, tchau. Até semana que vem.